Então eu vou aguardar vocês todos chegarem, vem pro Instagram que a gente não vai perder a live, não vai perder o dia de hoje, o primeiro dia do desafio. Nós vamos resolver isso aqui no Instagram. Bora lá. Eu vou encerrando aqui, tá, pessoal? Beijo grande e a gente se vê aqui no Instagram. Deixa eu só terminar de falar com o pessoal. Estamos no Instagram. Vou colocar de novo qual que é o Instagram, tá? Pra quem não tem ainda. Isso. Bora lá, pessoal. Vem pro Instagram com a gente. Tô encerrando a live do YouTube. E nós vamos começar aqui no Instagram. Oi, oi, oi. Só melhorar aqui. Isso. Pessoal, tudo bem? Boa noite. A Nutri veio aqui para o Instagram. Tivemos alguns problemas lá no YouTube. É sempre com uma emoção, não tem como. Sempre começa com emoção. Amanhã a gente volta pro YouTube. YouTube eu gosto do canal para fazer esse tipo de live, esse desafio. Porque ele é um canal melhor, que eu consigo passar para vocês slides. Tem uns depoimentos muito legais de pacientes meus que eu gostaria que vocês ouvissem, que tá muito legal. São pessoas que já passaram pelo que vocês vão passar agora nesse desafio de 7 dias e tiveram excelentes resultados. Isso é legal, incentiva a gente. Quando eu tô estudando alguma coisa nova, eu gosto de pegar resultados de pessoas que já tiveram sucesso naquilo que eu tô estudando. Isso incentiva a gente demais da conta. Mas todos os depoimentos que eu tinha guardado para hoje, a gente passa amanhã sem problema nenhum. Eu recoloco ele nas aulas de amanhã, tá? E eram só 2, na verdade, e cada dia eu vou passando depoimento para vocês, porque eu sei que isso incentiva muito, incentiva a mim, incentiva os meus outros pacientes e vai estar incentivando vocês também. Tá bom? Então era isso, o restante eu vou passando a aula normal, conforme eu preparo. Vocês só não vão ter a visualização do depoimento hoje, tudo bem? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver, aqui temos 11 pessoas, o pessoal ainda tá chegando. Lá na nossa live do YouTube tinha mais gente. Lucas, vê se você consegue colocar pra mim, faz favor, no grupo, no nosso grupo lá do WhatsApp, e manda por e-mail também dizendo que nós estamos aqui nesse Instagram, faz favor, que o pessoal vai chegando. Boa noite, Aline. Gabriel amou o presente que você deu para ele hoje, hein? Super elogiou. Boa noite. Então, pessoal, vamos lá, eu vou me apresentar. Tem muita gente aqui que veio direto do Instagram sem me conhecer, sem conhecer a Daisy Nutri. Outras pessoas já me conhecem. Então eu acho legal a gente deixar esse retorno, né, para vocês saberem quem é a Daisy Nutri. Eu sou formada, né, em nutrição, trabalho com emagrecimento há mais de 14 anos, emagrecimento e ganho de massa muscular. Hoje, atualmente, eu estou servindo a Força Aérea Brasileira, mas já trabalhei em embarcações de petróleo, já trabalhei em outros hospitais e sempre com nutrição clínica. Eu tenho 5 pós-graduação, uma especialidade em nutrição esportiva e estética, que é a área que me move muito, que eu adoro trabalhar. Né? Além do emagrecimento, claro, eu também trabalho com estética voltada para flacidez, celulite, existem vários protocolos e traz um resultado muito legal que eu gosto de trabalhar, porque eu gosto de ver resultados reais ali no paciente, assim como também emagrecimento, quando o paciente consegue seguir, né, corretamente o plano, e a ideia é sempre ter um plano para cada paciente, porque a gente entende que cada um tem uma necessidade diferente. Agora, quando a gente trabalha em grupos, igual é a ideia agora do desafio, a gente também consegue resultados excelentes, porque não é uma pessoa lutando sozinha, são várias pessoas lutando junto, são várias pessoas com o mesmo objetivo. Então isso é transformador. Você vê o colega fazendo e você começa a desanimar, você vê que você também pode, que você consegue, e assim vamos tendo resultados bem diferentes. Então eu gosto muito da ideia do grupo, não trabalho com grupo há 14 anos, comecei em 2017 e isso foi muito legal, né? Antigamente a gente não trabalhava em grupos, era só individuais
E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu gostei muito e por isso eu faço esses trabalhos de vez em quando com vocês. A gente faz essas lives, né, com um intuito bem gratuito mesmo, é totalmente gratuito, porque dessas lives a gente traz resultados bastante transformador para vocês. Tá? Então essa sou um pouquinho Daisy. Quem quiser me acompanhar aqui no Instagram, fiquem à vontade, que vocês vão ver mais o meu dia a dia. Normalmente eu vou postando as coisas que eu como, minha rotina com meu filho, minha rotina no meu trabalho, consultório. Vai ser um prazer ter vocês aqui, tá bom? Passando a minha apresentação, agora eu tenho que falar para vocês, né, que o desafio, ele traz uma promessa e também traz uma oportunidade. A promessa que vocês têm é emagrecimento e a oportunidade não é só emagrecer, né? A gente não tem que pensar no emagrecimento no momento que a gente está vivendo ele. A gente tem que pensar no emagrecimento, manter constância, aquilo que eu estava falando para vocês. Quando a gente estava falando lá no YouTube, acabou que eu não consegui nem dar continuidade por lá, porque o pessoal não estava me escutando bem. Mas quando a gente faz algo que é muito restrito, dietas, né, muito restritas, a gente não consegue dar sequência. Todo ser humano é assim. Por quê? Porque me priva. E eu consigo talvez ficar privada o que eu gosto, o que eu já tenho o hábito de comer por alguns dias, mas eu não consigo ficar privada por muito tempo as coisas que eu gosto. Exemplos, pães, bolos, arroz. Aí a pessoa normalmente dá aquela sensação de fraqueza, né? As pessoas já começam a se rotular. Nossa, mas eu não consigo fazer um plano alimentar. Nossa, eu nunca vou dar conta de emagrecer, por uma experiência que ela teve lá atrás, por uma restrição muito grande. Normalmente, né? É assim que acontece. Eu já tô prevendo a história de vocês, mas vocês podem ir colocando aqui nos comentários se realmente é assim. Então as pessoas começam a ter privações gigantescas e dessas privações não conseguem dar sequência no plano alimentar e se julgam já incapazes de fazer uma dieta, de conseguir fazer uma dieta ou dar uma sequência no plano alimentar, desistem de dar sequência no estilo de vida mais saudável e chutam balde, né? Como diz o ditado, chutam balde real. Então esse não é o objetivo do desafio, por isso que eu digo, ele traz uma oportunidade e uma promessa. A promessa, todos vieram em busca dela, que é perder peso em 7 dias. E isso acontece, tá? Em 7 dias eu vou mostrar pra vocês que é possível você emagrecer sem radicalismo, sem ter que cortar pão, sem ter que cortar arroz, sem ter que tirar o que você gosta de comer. E você também vai aprender, você vai ter a oportunidade de aprender a se livrar de vez do efeito sanfona. Então isso é muito bacana. O efeito sanfona é aquele ato de eu emagrecer, aí daqui a pouco eu engordo, às vezes até em dobro. Emagreço, engordo de novo. Então esse é o nosso objetivo, você não sofrer mais com o efeito sanfona. Ou seja, você emagrecer, permanecer magro. Esse é o melhores dos mundos e essa é a possibilidade que você tem e é isso que nós desejamos para você, como profissionais de saúde. Inclusive, eu já fiz até uma live aqui falando dos riscos do efeito sanfona. E se você não assistiu, é legal que você assista, é uma live bem bacana, bem descontraída e a gente fala do risco, né, que é tão perigoso quanto eu estar mais gordo. Isso em 7 dias, claro, sem cirurgias, sem medicamentos, não existe mágica, né? Existe mudança no hábito alimentar e mudança em desafio. Ela é mais legal porque eu tenho um grupo junto comigo e eu sou desafiada a cada dia a ter uma mudança diferente. Que quando eu sou desafiada, né, é melhor do que eu fazer tudo isso sozinho, podem acreditar. E vocês vão sim recuperar a saúde, recuperar a autoestima, que talvez vocês já tenham perdido, né, pelo excesso do peso, se olha no espelho não se sente satisfeito com o que vê. Então o nosso objetivo também é recuperar a autoestima, recuperar isso que talvez vocês tenham perdido pelo excesso do peso. E mais vocês também podem estar ajudando outras pessoas que moram com vocês. Isso sem ter que brigar, gente, sem ter que impor, porque é muito chato. Às vezes a pessoa quer comer alguma coisa e fica o outro lá falando na cabeça dele: ah, mas você não pode comer isso, você não deveria comer isso. Normalmente, eu vou contar pra vocês o que acontece no desafio. Os alunos entram no desafio, começam a perder peso. Ou começam a comer coisas gostosas mesmo, que tá ali no dia a dia, porque a proposta é você estar comendo coisas gostosas e não coisas sem sabores. Aí alguém da família vê um esposo, a esposa, vê o que a pessoa tá fazendo e
quer experimentar, porque acha diferente, uma comida diferente, vê que está sendo fácil, é a rotina que ele está levando e acaba seguindo naturalmente um estilo de vida mais saudável junto com a pessoa, sem ter que brigar, sem ter que impor, sem ter que obrigar a outra pessoa a fazer isso. Naturalmente, isso acontece. E o método é bem simples e natural, por ele ser tão simples, às vezes você fica até duvidando que ele vai dar certo, mas eu gostaria que todos vocês experimentassem e observassem o resultado final dele, porque é bacana mesmo. Eu tenho inclusive aqui, entraram alguns pacientes que já participaram do método, vocês podem colocar a experiência de vocês aqui, tá? Até para ajudar as pessoas novas que estão aqui a seguir esses 7 dias corretamente, para as pessoas estarem mais incentivadas a perder peso. Ó, já vi alguns de vocês aqui, que legal. Coloca a experiência de vocês aqui, porque vocês tiveram resultados legais também, tá? E eu vou te contar como eu ajudei várias pessoas com vários problemas de saúde a perderem peso e melhorar esse quadro de doenças. Eram várias doenças mesmo, por exemplo, diabetes, hipertensão, pessoas que tinham problema com hipotiroidismo, acharam que nunca mais iria perder peso e essas pessoas conseguiram ter sucesso. Doenças cardíacas, não só no emagrecimento, a gente está falando numa melhora de um quadro total de saúde, que isso é muito bacana e muito incentivador, né? Essas pessoas eliminaram peso, independente se elas adquiriram peso muito recente ou se elas já estão lutando para poder perder peso há muito tempo. Ó, a Priscila Flor tá dizendo aqui, eu tive ótimos da Nutri-Days, foi verdade, Flor. Aí voltou, tinha reconectado. Eu falei todos os dias, são muitas emoções. Mas voltando, que ótimo. Agora vamos, pessoal. Então, essas pessoas, mesmo depois de acharem que não conseguia mais perder peso, por ter adquirido por muito tempo, por já ter tentado em vários outros tipos de dieta, por já tentaram em outros métodos, inclusive remédio para emagrecer, e elas conseguiram sim, com um método bastante simples, a terem resultados bem satisfatórios. Achavam que não tinha mais solução e que a cada ano o metabolismo estava pior, estava mais lento. Normalmente é o que as pessoas acreditam. Tem um fundo de verdade sim, com a idade, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, mas não significa que você não tem capacidade de perder peso, assim como um adulto jovem, tá? E pessoas com problemas de saúde, inclusive genéticos, e que acabam perdendo a expectativa. Não, mas o meu pai tem esse problema de saúde, a minha mãe, não é fácil para mim. E as pessoas vão entrando num caminho que parece não ter mais volta, né? Elas ficam ali se justificando por ter esse problema genético e acaba perdendo a esperança, o que é muito comum. E até pessoas que às vezes não apresentaram nenhum problema de saúde, como é o caso de alguns alunos que já colocaram aqui, nunca tiveram nenhum problema de saúde e querem apenas melhorar essa qualidade de vida para exatamente não ter um problema de saúde, que é o melhor dos mundos, né? Você se prevenir é melhor do que remediar, já diz o ditado. Às vezes você pode sentir alguns problemas, como bocas secas, dores de cabeça, né? Essas enxaquecas sem fim, falta de energia, dores no joelho, nas costas, ansiedade, irritabilidade, muito comum nos dias de hoje, desânimo, alteração de humor, olheiras, queda de cabelo e dificuldades para entrar, por exemplo, numa calça jeans. E você vai achando que tudo isso é normal. A dificuldade de entrar na calça jeans é mais ligada à estética, até que a gente se incomoda um pouco mais. Mas, por exemplo, o desânimo, essa olheira, tudo isso você vai achando que é um pouco comum e você acaba aceitando isso no seu dia a dia. Mas quando ali a gente já tem um problema de saúde instalado, né? Não é uma doença diagnosticada, mas a gente tem um problema de saúde, um problema metabólico, normalmente está muito ligado à alimentação, ao seu estilo de vida. E aí as pessoas não se dão conta que elas precisam melhorar. Ela acaba acostumando todos os dias ter uma dorzinha de cabeça, acaba acostumando todos os dias eu acordar com muita olheira, eu acabo acostumando a estar desanimado.
e daí a gente tem já esse problema e precisamos sim modificar. Não é só em relação ao peso, não é só em relação à estética. A gente precisa melhorar a nossa qualidade de vida também. E isso o desafio vai te ajudar com certeza. A gente entra com o objetivo de perder peso e acaba no final a gente ganha um pacote gigantesco de saúde, de mais qualidade de vida. Isso é muito bacana. Alguns alunos acabam desenvolvendo uma doença transmitida pelo alimento, que pouco se fala, né? Tem muitas doenças que elas são genéticas, outras são especificamente transmitidas pelo alimento, ou seja, a forma como eu estou me alimentando pode desencadear alguma doença. Vou dar um exemplo, por exemplo, o diabetes, né, tipo 2, ele é por causa do meu estilo de vida. É uma doença desenvolvida ali pela minha alimentação também, é o sedentarismo, mas às vezes o excesso do meu açúcar, do carboidrato, desencadeia um tipo de doença. Então essa doença a gente considera transmitida pelo alimento. Agora você imagina, um alimento que você come, que é um combustível para te dar energia, ele pode vir te causar uma doença se você não souber dosar. Tá? Eu quero que vocês entendam, a gente não tá falando de restrições malucas, a gente não tá falando de pessoas para nunca mais comer doce para não ter diabetes ou carboidrato, não, a gente tá falando de regular a quantidade de ingestão para não vir desenvolver uma doença, né? E que esse carboidrato seja uma energia, esse doce seja um prazer para um momento que você esteja comemorando alguma coisa, isso faz parte sim da vida social, tá? Mas a gente só tem que preocupar mesmo com o excesso. E são doenças assim, facilmente podendo ser evitadas, a gente só precisa mesmo ter essa noção do excesso, o excesso que vai me fazer mal, o excesso que vai estar trazendo malefícios para a minha saúde, tá bom? A verdade é que quanto mais cedo eu começo a cuidar da minha saúde, mais resultados eu vou ter, mais qualidade eu vou ter de vida e mais longevidade. Isso é muito bacana. Eu poder viver mais, né? Isso é comprovada cientificamente, de acordo com o estilo de vida que eu levo. Eu poder usufruir melhor da minha vida, eu poder jogar bola com meu filho, com os meus netos, né, que é o mais importante. Com filho normalmente a gente consegue, porque normalmente se tem filho mais jovem, mas os netos, que poucas pessoas conseguem, né, por causa dessa qualidade de vida, desse estilo de vida. E a saúde é o estilo de coisa que a gente só dá valor quando perde, infelizmente. Se eu tenho um AVC, eu tive uma sequela, tenho dificuldade de andar, aí eu olho para trás e eu penso, nossa, se lá atrás eu tivesse regulado a quantidade de álcool que eu tomava, a quantidade de torresminho que eu comia, né, de gordura, se eu tivesse talvez feito mais atividade física, hoje eu não estaria nesse estado. E é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de qualidade de vida, né, do emagrecimento para a qualidade de vida e de uma forma sem sofrimento. Eu sei que pode parecer loucura, tá, gente, que eu tô propondo assim. Como assim? Existe um desafio que vai me ajudar a perder peso e eu vou conseguir não só perder peso momentaneamente, mas eu vou conseguir sim mudar um estilo de vida. Às vezes parece muita loucura mesmo, a gente às vezes fica até duvidando de métodos. Eu sei, tá? Vocês não são a primeira pessoa. Assim, enquanto a gente não consegue aplicar na gente mesmo, a gente não consegue ver esse resultado de forma tão clara. Pode parecer milagroso demais, né? Mas eu já tive diversos resultados com diversos alunos desse método que, se eu não tivesse visto dessa forma, eu também não acreditaria da forma que eu acreditei. Mas não é por acaso, esse desafio com certeza ele chegou até você porque você precisa, ou alguém aí da sua família, do lado de você que você sabe, tá precisando do desafio, talvez você entrou até para poder ajudar, né, alguém da sua família, e isso é muito bacana, isso é muito digno. Nada é por acaso, gente. E eu tenho certeza que vocês, eu já falei isso no grupo lá hoje, vocês vão sair desse desafio de forma totalmente transformada. Vocês não vão conseguir ser as mesmas pessoas em relação a hábitos alimentares. Porque o desafio ele é lançado, ele é plantado uma sementinha. E essa sementinha dá frutos, porque você todos os dias, quando acordar, você vai lembrar. Você pode até fazer o errado, mas você vai saber que está fazendo o errado, você vai lembrar do que é certo. E isso vai te dar ânimo para estar praticando mais vezes o certo. Mudar hábito é assim. Nem sempre a gente consegue fazer certo todos os dias, por isso que existe o desafio. A gente te desafia e quanto mais você conseguir fazer,
melhor é quando você piscar, você já está fazendo certo todos os dias. Então esse é o objetivo do desafio. E eu vou pegar na sua mão, vou ensinar o passo a passo para você poder perder peso dessa forma bem saudável. E ao lado de vocês vão estar os nossos colegas, né? As pessoas que também vão estar buscando, vão estar com o mesmo objetivo, buscando esse emagrecimento. E, gente, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagre, depende apenas de vocês mesmos. E fazendo o desafio dia a dia, como eu falei, ele é bem leve, é um desafio de 7 dias, assim, bem bacana de fazer, não tem nada de extraordinário, mas vocês serão desafiados, todos os dias será um desafio lançado, e eu quero muito que vocês vivam esse desafio, que vocês se desafiem, desafiem um colega, chama alguém próximo de vocês para fazer junto com vocês, que fica mais legal ainda, mais interessante. Fala para a pessoa que está do seu lado que você está fazendo o desafio sim, para ela te ajudar a policiar, e quando você vê os resultados você não vai conseguir mais parar, isso com certeza. Você vai entender por que o desafio funciona. Se você fizer mesmo de fato, você vai entender por que ele funciona, que faz todo sentido, por que ele é transformador. Então não fica só assistindo as aulas não, pratica os desafios, igual eu falei, chama sempre um colega que está do seu lado para poder vir fazer o desafio com você, para vocês fazerem dessa forma. Sempre vai ter as aulas com gravadas, vocês vão receber o link da aula gravada, então você pode mandar para um colega que talvez não tenha tido tempo de se inscrever, mas faça o desafio com alguém, ou então chama alguém que está aqui no grupo para ser a sua dupla, o seu par, e assim a gente vai conseguir resultados muito melhores, tá? Hoje eu tinha trago, né, igual eu falei, eu vou contar um pouquinho dessa história. O depoimento é um casal que entrou junto, eles olharam a foto de um batizado que eles foram padrinhos e eles falaram assim, nossa, eu tô precisando perder peso, a gente se perdeu e não viu, olha o quanto que a gente tá cheinho. E então entraram os dois. Só que o benefício, além do emagrecimento, foi tão grande, ele perdeu em 21 dias 9 quilos. É bastante, eu sei, é bastante, mas ele entrou de cabeça, mergulhou e perdeu os 9 quilos. E ela nunca mais teve infecção urinária. Lembra que eu falei das dores de cabeça, das coisas que a gente acaba acostumando, né, de estar tendo ali tão diariamente, que a gente acha que é comum ou acha que é algum problema genético, enfim. E ela tinha uma infecção urinária muito grande, adivinha por quê? Falta de líquido. Com o plano alimentar, como a gente desafia também, a pessoa está ingerindo mais líquido, fazendo essa hidratação de forma correta, ela tinha infecção urinária simplesmente por falta de líquido e ela percebeu essa melhora, não teve mais que ficar tomando antibiótico igual uma louca. Claro, melhorou a flora intestinal, melhorou vários parâmetros na saúde. Então, assim, além da perda de peso, ela também teve esse benefício. Esse eu vou colocar amanhã pra vocês, tá bom, pessoal? Pra vocês não ficarem sem esse desafio, sem esse depoimento. Aí eu vou acrescentar ele lá. E como vocês podem ver, nesse caso que eu contei, que era o depoimento, não é assim uma coisa isolada, a gente não perde o peso, junto com o peso vem um pacote de benefícios, coisas que a gente nem percebia, né? Isso assim é maravilhoso, a gente entra às vezes, eu quero só perder gordura abdominal, eu quero só perder uns 3 quilos, e quando a gente vê o resultado é tão bacana, é tão legal, a gente está muito mais disposto para viver o dia a dia, que assim, é muito transformador e não tem como parar, é aquilo que eu falei, a gente nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Na minha página do YouTube também, eu já deixo lá alguns depoimentos, tem vários, depois se vocês quiserem olhar lá onde a gente estava antes, vocês vão conseguir ver a quantidade de depoimento que tem lá, as pessoas falando dos benefícios que elas tiveram, ou como elas viveram, né, o desafio. É muito legal que elas também dão vários exemplos, várias dicas para vocês passarem por esse desafio sem esse peso, sem essa carga pesada nos ombros. Eu recomendo que vocês assistam todos eles para poder entender o que é possível melhorar, e tem pessoas muito próximas da gente, então a gente acaba criando esse vínculo de muito próximo, que eu digo, não é que vocês vão conhecer, mas com histórias muito iguais às nossas. Às vezes a pessoa são pessoas que vivem na correria também, não tem tempo de se dedicar à alimentação, aí elas acabam contando como que elas fizeram para viver o desafio, então é legal mesmo. Depois vocês vão lá nessa página do YouTube para vocês assistirem os outros depoimentos que tem lá, tá? Para melhorar vocês em relação a isso. E os depoimentos, claro, eles podem inspirar vocês a desenvolver mais saúde, a autoestima das pessoas.
e a levantar da cama todos os dias com o propósito de fazer melhor. Esses depoimentos, eles ajudam. O que eu falei, eu acabo assistindo às vezes depoimentos de pessoas que já fizeram cursos que hoje eu estou fazendo, né? Então realmente é mais inspirador. Acaba te dando força, né, para levantar da cama com esse objetivo de cada dia vencer um novo desafio. E, gente, é sério, agora é a hora da gente poder, é o momento da gente dar um basta nessa história de que cedo ou tarde todo mundo vai engordar. Casou? Vou engordar. Ficou rico? Tá mais gordo. Um dia todo mundo vai morrer mesmo, seja de infarto ou sei lá o que, isso faz parte da vida, da idade. Isso é muito ruim ver as pessoas falando isso. Como eu falei, com a alimentação, com a qualidade de vida, a gente consegue fazer com que a gente viva melhores, dias melhores e até mais, né? Isso já é, como eu falei, é comprovado cientificamente. Então não é porque você tá um pouquinho com uns 40 anos, 45, que você tem que estar mais gordo comparado ao tempo que você tinha 30 anos. Não, pelo contrário. Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa alimentação da mesma forma. Então isso é uma história e a gente não pode deixar se envolver com isso. Tá na hora realmente de dar um basta. Não faz sentido, né? E existe o caminho. Qual que é o caminho? Uma pergunta. Em algum momento da vida de vocês, você se deu conta que o seu peso estava aumentando? Escreva aqui para mim. Quem acha que o peso está aumentando em algum momento da vida de acordo com a idade? Vocês têm essa relação também? Vocês pensavam dessa forma, que agora a Nutri já vai estar explicando para vocês que não é bem assim, que o metabolismo ele funciona. E funciona bem se ele for estimulado para isso, né? Nós podemos transformar nosso corpo em máquina de queimar gordura. A Paula tá dizendo que sim, que legal. Vários momentos, Aline, show de bola. Isso. E vocês, não sei, vocês repararam, ligaram isso ou talvez o status de vocês, casado ou solteiro. Normalmente a pessoa quando casa, ela tem essa eu vou colocar esse mito de que ela vai engordar. Realmente, às vezes acontece que muda muito o estilo de vida, claro, compreendo isso perfeitamente. Não tô falando que não é verdade. Ou de acordo com a idade, a pessoa vai aumentando um pouquinho o peso, sim. Claro, o metabolismo tende a estar mais lento e ele precisa de estímulos, diferente do que a gente dava lá atrás, tá? Vocês acham que vocês têm que acostumar com esse problema de que eu tô com peso um pouquinho mais alto, eu tô na minha menopausa, aí eu tô engordando mais? Faz sentido, tá, Mari? Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre isso. Realmente a menopausa, ela mexe um pouquinho com os hormônios e realmente a gente engorda um pouquinho se não tiver os cuidados necessários, tá? Vocês acham que vocês têm a saúde boa? Como que vocês acham que é a saúde de vocês? Ah, tá. A Rose tá dizendo aqui, olha, eu gosto de ler os comentários de vocês porque tem muitas coisas que estão envolvidas, assim, com ganho de peso. E aqui ela tá falando para mim a respeito de depressão por perdas. É também um grande motivo dos pacientes engordarem, tá? É reconhecido, tratado, felizmente também tem cura, né? E a gente consegue vários resultados. Acaba que vai virando uma bola de neve, né, Rose? Rose. O que acontece? Eu tô depressiva porque eu tive uma perda, aí eu costumo engordar. Daí eu começo a ficar depressiva porque eu também tô mais gorda, minha autoestima baixa. Isso acontece também, tá, gente? Acaba virando uma bola de neve e depois fica difícil o tratamento se a gente não procurar o quanto antes. Assim, a Célia tá dizendo que ela comia bem e não engordava e a idade chegou e começou a engordar muito. Entendi. Ó, o que acontece? Com a idade, todo mundo sente um pouco. Nós mais jovens, principalmente adolescentes, a gente costuma comer bastante, o metabolismo é hiper acelerado ali e consegue manter um peso. À medida que a gente vai chegando à idade, o metabolismo vai ficando um pouco mais lento se ele não tiver estímulos. A gente precisa dar estímulos diferentes do que a gente dava lá na adolescência, por exemplo, ou um pouco mais jovem ali até os 25 anos. Aí, para ele poder continuar trabalhando como ele trabalhava lá
mais cedo, tá? Isso acontece sim. Só que normalmente a gente reduz os estímulos por causa do estilo de vida, a gente começa a trabalhar e continua comendo o que comia lá atrás. Aí, claro, tem essa diferença, né? Não existe o déficit calórico, eu acabo não perdendo peso e com isso eu vou engordando de pouquinho a pouquinho. Quer estar bem, que legal. Ah, ela tornou diabética. Bom, vamos lá, pessoal. Essas perguntinhas é só pra gente refletir um pouquinho e entender como que vocês estão, qual estágio que vocês estão para poder perder peso. Isso é muito legal, pra gente interagindo melhor e eu respondendo vocês de acordo com as necessidades de vocês. Ah, ela não tá vendo o comentário dos participantes. Bom, vamos lá. Ah, sim, intolerância à lactose e a glúten, sim, a gente pode ter uma doença inflamatória, nódulos da tireoide. Nada disso é motivo, tá? Pra gente não perder peso. Inclusive, eu vou te falar, eu tive uma paciente com hipotireoidismo e diabética. Ela ficou em terceiro lugar de um concurso que eu fiz, de um grupo desafio de 21 dias, foi muito legal. Então, ou seja, ela estava competindo com pessoas normais, que não tinham problema de tireoide, normais que eu digo, que estavam, né, de saúde normais. O metabolismo dela, teoricamente, era mais lento do que os dos colegas e mesmo assim ela deixou muita gente para trás e ela ficou em terceiro lugar do concurso, ficou muito legal. Então são resultados assim que acabam incentivando a gente. Você tem potencial sim, tá? Para poder perder peso. Claro, o metabolismo seu ele é mais lento, mas você tem capacidade de perder bastante peso e de concorrer de igual para colegas. Concorrer que eu falo é na nossa brincadeira, no nosso desafio, ele é sempre bom a gente pensar nesse desafio dessa forma, né? Um desafiando o outro para incentivar e não com um grau de concorrência, tá? Então, gente, eu quero contar para vocês a minha história rapidinho, eu já contei ela algumas vezes, mas ela é um incentivo e tanto para mim, assim, em relação à nutrição. Aliás, foi bastante decisivo para eu poder escolher o curso, né, de nutrição, entre vários cursos que a gente tem, profissionalizantes, e eu quis nutrição exatamente por isso. Eu já passei por isso e eu acho que vale a pena eu contar um pouquinho pra vocês. Eu na minha infância, na minha pré-adolescência, eu era muito gordinha, bem cheinha mesmo. Na minha família não se tinha muito controle alimentar, nem eu, nem minha mãe, a gente não entendia tão bem de alimentação. E doces tinha todos os dias, comidas gordurosas. Foi até que o meu pai foi diagnosticado com diabetes, a família dele paterna. A minha família paterna, né, a família do meu pai toda tem problema sim com diabetes, a grande maioria dos meus tios. E por causa do estilo de vida que a gente levava, meu pai foi diagnosticado com diabetes. Aí pronto, a alimentação que era toda à vontade, eu não tinha amadurecimento do meu hábito alimentar, porque eu comia muito doce, era todos os dias alimentação assim, bem desnecessária, vamos colocar assim. E de uma hora para outra a gente teve que mudar o estilo de vida todinho por conta do meu pai. O médico foi bem claro, falou com minha mãe, ó, se ele não mudar o estilo de vida dele, ele vai morrer. Então tudo que eu tinha muita vontade lá em casa passou a não ter. Eu tive que começar a comer verduras, legumes sem ter o hábito de comer assim sempre, né? E foi assim uma transformação muito ruim, a que eu não desejo para vocês, aquela que vai da água pro vinho, né? Como diz o ditado, que é 8 ou 80. Não é esse o nosso objetivo aqui. Mas vale a pena vocês conhecerem, tá? Essa história. E de uma hora para outra mudou, fiquei bem triste, claro, mas eu passei a entender, minha mãe passou a falar mais de verduras, legumes. Aí eu passei a me interessar mais pela alimentação saudável, pele mais saudável, eu tava naquela fase adolescente, um pouco mais vaidosa, comecei a emagrecer, os professores na escola sempre diziam, falava, né, ficava elogiando, daí você tá emagrecendo, que legal, e foi me incentivando, até que eu me interessei bastante pelo curso de nutrição. E no final foi decisivo, assim, para eu poder escolher. Na verdade, eu criei meio que um objetivo, assim, eu quero ajudar pessoas a emagrecer da forma que eu emagreci. As pessoas não têm que ter um problema de saúde, igual no meu caso. Eu tenho um fator genético muito forte para o diabetes, sim, devido a essa herança paterna. E da herança materna, eu tenho um fator genético para doenças cardíacas. E claro, eu não quero ter o futuro do meu pai. O meu pai, na minha idade, ele já estava diagnosticado como diabetes.
E como é algo, por exemplo, doce, eu gosto de comer doce de vez em quando. Então você imagina você ser diagnosticado e nunca mais você poder comer doce. Imagina assim, é muito mais dolorido, né? Você ter que depois ter que eliminar de vez esse tipo de alimento da sua alimentação, diferente do que você poder optar por comer de vez em quando. Então eu transformei minha vida e com isso eu queria, né, quando adolescente, falei assim, nossa, eu vou ajudar o maior número de pessoas possíveis, porque é possível com a alimentação você ser transformado, é possível você que não gosta de nada passar a comer uma coisa, uma alimentação mais saudável, não gosta de comer verduras nem legumes, você prova, você mistura ali no feijão, você mistura com a carne que você está comendo, o sabor já vai ficando diferente, você consegue amadurecer esse paladar. Então essa era a minha história. Eu tinha até colocado para vocês aqui, gente, a foto minha do eu menor e depois como que eu fiquei na minha adolescência. Com 15 anos eu já estava com um corpo bem melhor, assim, graças a Deus. Estava bem menos gorda. Eu tô vendo a foto aqui, eu tô lembrando. Mas amanhã eu coloco pra vocês. Prometo que amanhã eu coloco pra vocês verem como que era o antes e depois. E assim foi a minha história, assim foi a minha transformação, assim foi o decisivo para eu poder começar a gostar de nutrição e virou uma missão de vida e isso, assim, sou muito feliz. Não teria outro curso que eu me daria tão bem trabalhando, vendo resultados quanto a nutrição. Não só no emagrecimento, claro, depois que eu cheguei na faculdade, eu conheci a área clínica, uma área hospitalar, que eu também gosto muito de trabalhar e sou muito feliz trabalhando com a nutrição clínica. E isso eu descobri através dessa transformação que teve que ter lá em casa. Mas eu consegui assim, sendo criança, com todas essas restrições, como eu falei, não é o que eu desejo para vocês, eu desejo coisas totalmente diferentes. Vocês conseguirem perder peso sim, mas numa forma mais leve, vocês transformarem hábitos sim como desafio e não como foi da forma como aconteceu comigo, né? O meu irmão, ele até ficava me zoando que eu era hipopótamo, de tão gordinha que eu era. Dizia que eu era, quando eu colocava uma roupa com cinto, aí ele falava, você tá parecendo um colchãozinho amarrado pelo meio, e eu sofria na época bullying, né, que a gente nem lembra de bullying, mas era direto isso, e pra mim era até normal, né. Então vamos lá, o que os estudos científicos mostram pra gente, o que a bioquímica mostra pra gente? Que para emagrecer é necessário a gente ter um déficit calórico, ou seja, a gente reduzir a quantidade da ingestão calórica e aumentar o gasto calórico. Então, reduzir a ingestão calórica nem sempre é na quantidade do alimento, não é você passar fome. Às vezes é você reduzir a qualidade do alimento. Às vezes você come um pouquinho assim dentro do prato, mas são uma alimentação tão calórica, tem muita gordura, por exemplo, um estrogonofe com batata frita, e você comeu só um pouquinho, quando você poderia comer um volume maior, que vai te deixar mais saciado, menos ansioso durante o dia, e você vai conseguir um resultado melhor de perda de peso. Não tô falando para ninguém nunca mais comer estrogonofe, eu gosto, aliás, eu gosto bastante, mas o que faz a diferença é a gente ter na nossa rotina, dia a dia. E esse foi só um exemplo que eu dei para vocês, que eu posso comer um pouquinho assim, que ele vai ter muito mais caloria, de repente, de eu comer um arroz, um feijão, uma carne, e numa quantidade maior que vai me saciar muito mais, tá, gente? Então, isso é o que vocês precisam entender, que para emagrecer eu preciso sim reduzir o déficit calórico, não é a quantidade na maioria das vezes, e aumentar o meu gasto. O meu gasto eu aumento praticando mais atividade física ou ganhando mais massa muscular, que isso aumenta também o déficit. A técnica utilizada no desafio é algo que me encanta como profissional, porque eu vejo resultados diferentes do que eu vejo no consultórios. Por quê? Eu vejo mais leveza no tratamento, não tem toda aquela obrigação de um plano para seguir naquela quantidade certa, sem aqueles termos pesados de dieta. Só de falar dieta a pessoa já pensa em desistir da vida. O que antes me causava um desconforto por ser novo, pelos resultados que ainda eu não conhecia, me virou motivo de orgulho, né, em relação aos desafios, estar aplicando o desafio e ter participantes fazendo esse desafio. Mas mais do que isso, eu fico imaginando o que seria de mim se eu não tivesse aplicado o desafio em mim mesma, naquela época, quando eu fui desafiada pela doença do meu pai. Foi a salvação.
Ou então, se eu não tivesse tido, né, esses resultados que eu tenho com os meus pacientes, com a orientação nutricional que a gente passa. E como eu falei, eu estou trabalhando com esses desafios desde 2017. Então eu faço eles, eu já fiz ele aqui no Instagram por 21 dias. Agora estou fazendo esse de 7, que eu já acho que também é muito transformador. É basicamente os 21 dias, né, junto em 7 dias. Então os resultados são muito legais e me motiva a estar trabalhando cada vez mais, estar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Então eu tomei como missão de vida ajudar o maior número de pessoas a se alimentar melhor, evitando doenças, e não me conformo em não ensinar um por um de vocês a se alimentar de forma mais saudável. Isso para mim assim, é irrelevante, porque existem vários protocolos, gente, existem várias formas. Se uma forma não deu certo com você, a outra vai dar, vocês têm que entender isso. Então, assim, eu não me conformo de hoje o nosso Brasil ter 55% da população com sobrepeso e obesidade, e contando que a alimentação pode ajudar a salvar vidas, né? Evitar aí vários infartos, enfim, várias doenças causadas pelo excesso da alimentação. É inadmissível que pessoas tenham crenças como se alimentar saudável é sem graça, a comida é sem sabor, não tem cor. Algumas pessoas ainda pensam isso, pensam que só para comer saudável é só frango, batata doce, saladinha de alface, e realmente é uma coisa que a gente não conseguiria dar sequência, né, ter constância por muito tempo se ficasse comendo só essa comida bem monótona assim. E não é isso, a alimentação saudável não tem que ser sem sabor, não tem que ser cara, não tem que ser sem cor, a gente tem que tirar essas crenças das nossas vidas. Ou então as pessoas dizem assim, eu não consigo me alimentar saudável. Por quê? Porque eu não tenho tempo de estar na cozinha. Agora eu pergunto para vocês, das pessoas que estão aqui, quem de vocês tem tempo de ficar o dia inteiro na cozinha preparando alimentação? Hoje em dia isso é quase que impossível, né? Nossa rotina não permite que a gente esteja ali o dia inteiro na cozinha preparando alimentação. E algumas pessoas justificam que não se alimentam saudável porque não tem esse tempo de fazer alimentação, então tem que comer muito na rua, tem que comer industrializado. O que para mim também não é justificativo, porque tem como ele comer alimentação saudável, mesmo que eu tiver que comer na rua, mesmo que eu tiver que comprar. E as minhas escolhas que vão me deixar mais próximo de ser saudável ou não, de ser doente ou não, ou de ter um corpo dos sonhos ou não. Uma das coisas que vocês precisam saber é que até hoje ninguém ensinou para vocês como comer uma comida mais gostosa e de fácil preparo. E o nosso objetivo aqui hoje é isso. Por isso que está acontecendo esse desastre na saúde, porque as pessoas vivem com essas crenças e eu não tiro a razão. Opa, voltou. Isso. Então, às vezes o que elas têm aprendido aí na vida por muito tempo é isso, que para comer saudável tem que ter tempo. Olha, a Márcia tá dizendo que ela tem tempo. Isso é muito bacana, Márcia, que bom que você tem tempo. A grande maioria hoje, infelizmente, não tem. Então, você tem mais tempo de cuidar da sua alimentação de uma forma diferenciada. Isso é muito bacana, tá, Márcia? Caiu aqui, mas voltou, né? Normal, voltou normal. Vamos lá. Então, gente, é preciso mudar. A gente consegue sim fazer uma revolução em relação à alimentação saudável. A gente consegue, através do desafio, envolver mais pessoas, para mais pessoas estarem se alimentando melhor e a gente parar de vez com essas crenças limitantes que vai perdendo, né, o sentido ou que vai atrapalhando o meu emagrecimento e vou me apoiando nessas crenças e eu acabo não conseguindo perder peso. Então isso é muito ruim. A gente precisa mudar primeiro essas crenças, a gente precisa acreditar que a gente consegue, independente se a minha vida é corrida, independente se não é corrida, e eu vou ter bons resultados. E o desafio tá aí para isso, para mostrar a vocês como é possível perder peso sim. Eu fico só imaginando, gente, quantos de milhares de pessoas que sofrem hoje. Eu tenho, assim, pacientes que chegam no consultório
jovem, né? Eu considero jovem, 52 anos, 48 anos, que perderam essa qualidade de vida simplesmente pela alimentação. A pessoa não está conseguindo se alimentar bem, acaba tendo um problema de saúde, como eu citei agora há pouco, o AVC, por exemplo, né? O acidente vascular cerebral, e a pessoa acaba perdendo movimentação de perna, toma remédio o dia inteiro que deixa a pessoa dormindo, sonolenta, e a pessoa basicamente perdeu ali um pouco da vida dela, né? Ela passa horas do dia dormindo, ela não consegue ir na escola buscar o filho, enfim, a pessoa tem várias limitações e isso é muito ruim, simplesmente pela alimentação. Então isso é dolorido. Nós que somos profissionais de saúde, quando você vê um paciente que ele perdeu ali a qualidade de vida por não saber se alimentar bem, né, que não é também obrigação de ninguém, mas por nunca ter tido essa fonte de informação, como vocês estão tendo a oportunidade aqui hoje, é bastante triste. Então vocês aproveitam ao máximo, né, esse desafio, ele vai trazer informações para vocês que realmente vai transformar a vida de vocês, tá bom? As pessoas poderiam, né, todas, imagina desses 55% que eu citei da população brasileira, que hoje sofre com sobrepeso e obesidade, poderiam estar tendo informação. Informações são gratuitas, né? Eu passo informações, tem muitos profissionais, muitos colegas de saúde, inclusive entrou uma aqui agora, que também dão essas informações de forma totalmente gratuita na internet. E a maioria das pessoas às vezes acaba não tendo acesso e não conseguem melhorar. Então por isso que eu digo mais uma vez, aproveita a oportunidade que vocês estão tendo de estar aqui no desafio, de estarem inscritos. Não foi à toa que esse desafio chegou até vocês, então vamos bola pra frente, vamos nos autodesafiar. E a nossa solução de hoje, né, eu vou mostrar para vocês como esses alunos meus melhoraram o estilo de vida. Como que eles conseguiram, através do desafio, melhorar esse estilo de vida. Por isso que eu falei desde sempre que ele é transformador, que vocês vão conseguir, né, ter essa transformação, assim como esses pacientes tiveram. Infelizmente a gente não conseguiu passar os depoimentos, mas eu prometo que amanhã a gente ainda vai ter mais 6 dias para frente aí, né, tirando hoje, de desafio, e vão ser 6 dias consecutivos, não esqueçam, vocês vão estar comigo aqui todos os dias, 7 horas, aqui não, é no YouTube. Hoje a gente teve que transformar a live aqui pro Instagram, por conta dos problemas técnicos lá do YouTube, mas amanhã a gente pretende voltar para lá, para vocês terem acesso a todo o conteúdo bem completinho, tá? Então vamos ficar 7 dias comigo aqui, aprendendo bastante, não deixem de pegar papel, caneta, façam as anotações de vocês. Lá nos nossos grupos do WhatsApp, eu vou deixar aberto de 8 a 6 da manhã para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então podem perguntar que a Nutri vai responder. E depois eu vou fechar, para a gente não perder nenhuma informação importante em relação às nossas lives, em relação ao desafio, tá bom? Por isso que eu vou fechar ele 6 horas da manhã. Então na hora que eu acordar, eu já vou fechar o grupo e vou respondendo vocês ao longo do dia, tudo bem? Então... eu vou te mostrar como esses alunos meus conseguiram perder peso comendo comida gostosa, de verdade, comida com sabor, sem ser essa monotonia de só frango, batata doce e coisas sem graça, coisas que não estimulam vocês, que vocês já acordam desanimados, assim, sabe, pensando que, ai meu Deus, vou ter que comer aquilo de novo, aquele pão horrível, quando pode pão, vou ter que comer só frutinha hoje, meu Deus do céu. Hoje eu não vou poder comer pão, hoje eu não vou poder comer arroz, enfim. Isso não acontece no nosso desafio, não é o nosso objetivo, tá? E as pessoas acabam, quando entram em alguns planos alimentares, tendo que recusar até convite de amigos. Não posso comemorar o aniversário do meu amigo. Hoje eles vão num barzinho, eu não posso ir junto porque eu tô numa restrição alimentar e a ideia não é essa. Como eu falei, isso é muito difícil a gente conseguir dar sequência, é muito difícil a gente conseguir ter constância num plano alimentar assim, porque os eventos vão existir, vai ter um amigo que vai comemorar aniversário, vai ter o meu filho, vai ter o meu sobrinho, e eu não vou poder ir? Não, uma hora você vai encher o saco, talvez você recuse 1, 2 vezes, outra hora depois você vai encher o saco, vai chutar o balde e acabou a dieta, nunca mais vai ouvir falar em dieta e volta a comer, às vezes até dobro do que comia antes. Então não é o objetivo mesmo do nosso desafio. As pessoas estavam estimuladas após várias tentativas, só assistindo o ganho de peso a cada ano que se passava. O método funciona, pois é um jeito diferente de você cuidar da sua alimentação. Mas primeiro eu quero te convidar a pensar. Como os métodos tradicionais funcionam? É o que eu chamo de operação tapa-buraco.
O que acontece normalmente? Aumenta a taxa de colesterol e pronto. Oi, voltou. Deu uma caída aqui na internet. E pronto, vocês começam a tirar. Eu falo vocês assim no geral, tá, gente? Não exatamente vocês estão aqui assistindo. Começa a tirar tudo o que faz mal da alimentação, como se fosse a primeira solução. Eu tô com gordura no fígado, eu tô com pressão alta, meu colesterol tá altíssimo, eu vou ter que tirar tudo que eu gosto agora da minha alimentação. Só que você não muda os seus hábitos de uma hora para outra, não deixou de gostar do que você comia antes. E quando você vê suas taxas melhorando, você vê... Opa, voltou de novo. Você vê que perder peso, você começa a comer tudo o que comia antes, talvez até mais. Sem mudar nenhuma vírgula, sem ao menos prestar atenção no que levavam aquele aumento das suas taxas. E o tempo vai passando e volta a piorar novamente. Claro, você não mudou nada dos seus hábitos alimentares. Volta no médico, faz exame e provavelmente qual que vai ser a solução? Me respondem, quem sabe? O médico vai te passar uma medicação. Seu colesterol não consegue baixar. Então, eu preciso de passar uma medicação. E vai chegar um momento que será necessário aumentar as doses dos remédios e vai tendo aqueles efeitos colaterais e assim por diante, né? A maioria dos medicamentos a gente sabe que tem efeitos colaterais indesejáveis, dor de cabeça, enfim. Às vezes você vai acostumar com as medicações, outras não, porque elas causam enjoo, causam tontura, como eu falei, dor de cabeça, às vezes queda de cabelo. E muitas pessoas, com a sensação de que isso nunca vai melhorar, acabam optando por cirurgias bariátricas. E o que pode parecer a solução, na verdade, até pode sim, nos primeiros anos. Mas essas cirurgias cortam o estômago, ela é arriscada. E se fosse simples assim, milagrosa, nenhum desses cirurgiões estariam acima do peso. Não sei se vocês já repararam, mas muitos deles ainda estão acima do peso, mesmo fazendo cirurgia bariátrica. Uma parte das pessoas que fazem essa cirurgia desenvolve problemas sérios de saúde, mexe com toda a parte hormonal, intestinal e digestiva do paciente. E o que antes era um problema começa a somatizar vários outros problemas. Antes eu tinha um problema de ganho de peso, eu estava com um colesterol alto e de repente eu fiz uma cirurgia como se fosse a primeira solução e a solução mais milagrosa, que na verdade é um atalho, e daí eu começo a somatizar outros problemas de saúde. Quem já teve ou já conhece alguém que passou por uma cirurgia bariátrica, me fala aqui. O que vocês têm de experiência sobre isso? Já viram alguém? O que acontece? A pessoa normalmente faz essa cirurgia, nos primeiros anos ela começa a emagrecer. Nos 2 primeiros anos. Depois, se ela não mudar o estilo de vida, que é o que acontece com a maioria, ela faz a cirurgia exatamente para não ter que mudar o estilo de vida. Então ela começa a voltar a ganhar peso, porque o hormônio já modifica no 2º ano pós a cirurgia. Então é muito comum, o paciente chega ali com 5 anos pós a cirurgia, voltou o peso todo que ele tinha antes. E além de todos os outros problemas, somatização de problema que acontece. E eles aumentam, ainda não mudaram o principal, que é o que a gente está falando, o estilo de vida. Eles fizeram uma cirurgia, conseguiram perder peso, estão super felizes, porém não mudaram o principal, continuam comendo coisas que não deveriam. E os anos vai se passando e aí vem aquela notícia. Todo o risco que você foi submetido por ter passado por uma cirurgia não valeu de nada. Você continua gordo, você ganhou peso, você talvez já esteja no mesmo peso de quando você começou a cirurgia. E muitas das vezes, essas cirurgias também elas podem não ser bem sucedidas, né? A gente sabe de casos, inclusive... Por ética, assim, eu não vou falar muito, né? O que eu recebo de pacientes, gente, que retornam de cirurgias e que retornam peso é muita coisa. São pacientes que às vezes é até difícil da gente trabalhar como nutricionista, porque eles já têm essa... Eu consegui... Voltou. Ele já tem essa facilidade, eu consegui perder peso de outra forma, dificilmente eles querem passar por um plano alimentar, eles querem coisas mais fáceis, querem soluções rápidas, né?
e acaba sendo um atalho, como eu falei. A gente tem várias notícias, eu também iria passar para vocês. Eu trouxe aqui uma do G1, que fala que, de acordo com as informações desse portal G1, a causa de morte do irmão da Ivete Sangalo foi por infecção generalizada, provocada por complicações de uma cirurgia bariátrica. Não sei se vocês lembram que ela perdeu um irmão e a morte dele foi causada por isso, infecção generalizada pós cirurgia bariátrica. Então isso aqui eu trouxe, né, claro, é alguém mais famoso, assim, que virou mídia, mas tem muitos pacientes que não viram mídias e coisas muito similares acontecem, até piores. É uma cirurgia de grande risco, né? E além das infecções, podem ocorrer complicações como sangramentos, problemas de obstruções do intestino. Então tudo isso, a pessoa que submete a uma cirurgia bariátrica, ela tem que estar ciente que pode acontecer. E isso não é pouco, mas seguem sempre as cirurgias como opções para perda de peso. Usar medicações para emagrecer pode sim também ter efeito naquele momento. A gente sabe que o paciente, quando usa, às vezes ele não quer optar pela cirurgia bariátrica, mas ele quer usar o medicamento para emagrecer, consegue perder peso naquele momento. Mas pensa comigo, eu não mudei meu estilo de vida, de novo, eu estou com o mesmo problema. Usei o medicamento para emagrecer, todos eles têm efeitos colaterais muito fortes. Algumas pessoas que estão aqui, eu acho que já usaram, já comentaram comigo, podem até colocar aqui. Então, esses efeitos colaterais, a pessoa não consegue usar o medicamento por muito tempo. Normalmente vai aí no máximo 3 meses. A partir desse momento que ela parou de usar, o metabolismo dela está acostumado com esse incentivo, com esse estímulo do medicamento. Então, ele tende a estar mais lento. É quando as pessoas voltam a ganhar peso e ganham peso até em dobro do início de um tratamento de medicação. Então, isso vocês têm que ter em mente. Para usar medicação, tem que mudar todo o estilo de vida e fazer muito mais do que fazia antes. Então é um atalho desnecessário, né? Eu vou estar colocando minha saúde em risco por conta desses efeitos colaterais que os medicamentos têm. Então tem que ser muito bem avaliado a necessidade. Vocês, eu acho que tem que ser muito criteriosos em relação a usar ou não usar medicamentos para emagrecer. Até opinar, né, em algumas condutas, porque realmente não vale a pena. Você vai usar, pensa comigo, o seu metabolismo tá lá funcionando, lentamente ou não, mas tá funcionando. Aí você começa a usar medicamento, ele vai falar assim, opa, posso ficar aqui paradinho que tem alguém me empurrando todos os dias. Esse empurrão é o medicamento. Na hora que você parou de usar, ele tá lá paradinho, esperando esses novos estímulos. Aí quando vem a pessoa começa a ganhar peso, e igual eu falei, é raro a pessoa que não consegue, que ganha peso menor do que ele tinha antes. Normalmente ganha peso superior ao peso do início do tratamento. Deixa eu só... E quando você voltar no médico, você vai reclamar que você ganhou peso, voltou com peso maior do que tinha antes, que você vai ouvir é simplesmente sinto muito. Porque isso é uma queixa que eles escutam todos os dias, né? Mas a solução no momento conseguiu te dar. E eu chamo isso de operação tapa-buraco, porque ao invés de você consertar a estrada, você vai tapando os buracos por onde você vai passando, resolvendo os problemas momentâneos. E a estrada vai ficando cada vez pior, os atalhos vão acabando. E eu não sei qual fase você encontra hoje, se você já tomou medicamento ou não, se você tem algum problema de saúde ou não, mas enquanto você apostar suas fichas em dietas de tratamentos milagrosos, você terá uma piora do seu metabolismo. Seu metabolismo vai ficando cada vez pior. Então, é isso que eu falei, o atalho uma hora vai acabando. E você se encontra numa situação que você não consegue dar um passo tão grande quanto você conseguiria lá atrás, se você não tivesse passando por esses probleminhas, tapando buraco aqui e ali, ao invés de consertar o que era para ser consertado lá atrás. E você estará muito mais distante de um emagrecimento eficiente, de sucesso. Então, como eu estava falando para vocês em relação a esses dados, né, do IBGE, de 55% da nossa população está acima do peso, a gente parar para pensar, são mais de 110 milhões de pessoas que sofrem com isso. E muitas delas têm dificuldade até de movimentar, de respirar. Não sei se é o caso de algum de vocês, mas tem pacientes que ele está tão obeso que ele tem dificuldade de respirar mesmo.
ele não consegue subir uma rampa sem parar para poder respirar devido a esse excesso, né, de peso. Isso não pode continuar, gente, como está. É uma revolução mesmo que tem que ser necessária e se depender de mim, claro, isso vai acontecer, eu vou continuar dando esses conteúdos gratuitos aqui inicialmente e a gente vai conseguir ter esse sucesso em relação à perda de peso, melhorar vidas, cuidar de vidas. Por isso que quando eu falo com vocês, compartilha com quem vocês amam, compartilha essa live com pessoas que estão próximas de vocês, é exatamente por isso. Para a gente conseguir fazer essa revolução, para a gente conseguir plantar a sementinha do bem naquelas pessoas que estão ali precisando de incentivo, precisando de uma informação para poder melhorar esse quadro em relação à saúde, em relação ao sobrepeso. E você agora, você pode escolher se você vai continuar sofrendo com peso em excesso, fora do lugar ideal, ou se você vai dar uma oportunidade de melhorar seu estilo de vida naturalmente, colocando em prática todo esse método que a gente vai dar aqui por 7 dias consecutivos, simples e que vai clarear muitas dúvidas em relação à sua perda de peso. Maitê, lindona, um beijão pra você, gatona! E se alimentar melhor pro resto da vida. Eu vou te contar agora porque o desafio do método funciona. Porque não vai mais existir desculpas para você perder peso. Porque você nunca mais vai passar fome fazendo dieta e vai conseguir conquistar esses resultados que são duradouros, né? Os resultados, eles têm que ser duradouros. Menos de 1% de nós nascem com sobrepeso. Você provavelmente não nasceu acima do peso ou com obesidade. As pessoas que hoje apresentam peso adequado têm apenas um equilíbrio alimentar, comem de tudo. E isso você também pode ter. É algo que você também consegue conquistar. As pessoas não deixam de comer de tudo, as pessoas não deixam de ir no aniversário, as pessoas não deixam de comer docinho no final de semana. Precisa apenas conseguir esse equilíbrio. Se você observar as pessoas que estão com peso normal, que estão dentro da faixa de peso normal, a maioria, assim, consegue ter esse equilíbrio alimentar sem restrições, porque é restrição maluca que traz esses danos todos para a saúde. Mas o que será de nós se fizermos coisas erradas para o nosso metabolismo não funcionar adequado? O que será que nós fizemos para ficar com sobrepeso, tendo em vista que nós não nascemos com esse sobrepeso? O que a gente faz para estar acima do peso? Vamos refletir um pouquinho? E como a gente pode reverter esse processo de sobrepeso com um método bem natural? Por isso que nós estamos aqui hoje, e hoje nós vamos voltar lá atrás nos nossos antepassados, como era. Bem rapidinho, só uma reflexão. Para a gente se alimentar antigamente, a gente tinha que andar quilômetros de distância para poder conseguir o alimento. Então, só isso a gente já aumentava a nossa taxa metabólica basal. Hoje, a gente, para poder se alimentar, basta abrir um pacotinho de biscoito que está do nosso lado. Normalmente, a gente está sentado de frente para a TV. A gente tem acesso a controle remoto, não precisa nem levantar do sofá para poder trocar de canal, muito diferente dos nossos antepassados. A gente tem até controle remoto, inclusive, para desligar a luz. Hoje tem a Alexia que liga a máquina de lavar roupa, gente. A gente não faz mais esforço nem de lavar roupa porque já tem uma máquina. E tem uma Alexia dentro de casa que consegue ligar a máquina para poder colocar, para poder bater roupa. Ou seja, eu posso continuar no sofá, dar um comando de voz e essa roupa minha vai estar sendo lavada por uma máquina que inclusive seca, passa, e hoje em dia nossas vidas mudaram, né? Antigamente, para eu poder fazer, quem dirigia, para poder fazer uma curva, tinha que fazer um esforço danado com o braço. Hoje, basicamente, com o dedo você vira um volante de tão macio que ele é. Então, nosso estilo de vida mudou. A gente tende a estar mais sedentário. Com o mundo moderno. Nada contra errado nisso. A gente pode sim aproveitar dessa vida moderna, de todos esses benefícios, né, que estão sendo colocados aos nossos pés. A gente pode estar usando controle remoto sim, mas a gente tem que lembrar que estamos cada dia mais sedentários, né? E alguns pacientes chegam para mim e falam, mas antigamente não era assim. Antigamente as pessoas comiam gordura de porco e estava super saudável, mas esse estilo de vida mudou e a gente tem que reconhecer isso. Estamos cada dia mais sedentários, né? O estilo de vida atual, a modernidade nos trouxe isso. Então,
temos que saber conviver com isso. Eu tenho que dar novos estímulos para o meu corpo, eu tenho que gastar energia, eu não posso só acumular e ingerir energia. E daí vem sim uma atividade física, vem movimentação durante o Oi, voltou, que legal. Então, vamos lá. E a gente tem que dar, né, esses incentivos para a gente poder conseguir perder peso. E esses incentivos vêm da movimentação natural. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que estar dentro de uma academia, puxando pesos, talvez não goste. Mas fazer sim atividades que vocês tenham, que vocês gostam, e para a gente poder continuar emagrecendo, fazendo esse déficit calórico. A Maitê tinha travado, mas o que aconteceu? Eu fiquei bem caladinha na hora que travou e voltei a falar. Vocês não perderam nenhum conteúdo não, tá bom? Então vamos lá, voltando ao nosso assunto. Vocês acham que a maioria das pessoas que estão com sobrepeso é somente fator genético? Se a gente considerar que a maioria de nós não nasceu com sobrepeso, não nasceu com obesidade, e hoje a maioria dos brasileiros sofrem com esse sobrepeso e obesidade. Não, é o estilo de vida mesmo que a gente está levando, e isso é um fator totalmente modificável. E por isso que a gente está aqui hoje no desafio, né? Com excesso de gorduras ruins, vocês vivem comendo, açúcares prejudicando a saúde, além da inatividade, né? Acabam sobrecarregando os órgãos, entupindo as artérias. Isso, à medida que o tempo passa, quando a gente vai tendo um metabolismo um pouco mais lento, a tendência é engordando. Por quê? O metabolismo está mais lento e eu vou mudando o meu estilo de vida cada vez menos ativo, cada vez mais sedentário. Então eu posso dizer, com a idade eu vou engordar mais? Aí depende do estilo de vida que eu vou levando. A boa notícia que eu tenho para trazer para vocês é que sempre existe um problema, e sempre que existir um problema também vai existir uma solução. E hoje, o que a gente pode aprender com as dicas para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, é que mesmo sendo exposto e vivendo no mundo atual, desfrutando dos benefícios da vida moderna, né, que todo mundo gosta, quem não gosta, inclusive eu adoro, eu vou te dar um desafio aqui hoje e mais profundamente nos outros desafios nos próximos dias, e que eu desejo muito que você cumpra cada um deles e que você permita viver esse desafio. Inclusive eu vou liberar materiais para te auxiliar nesse processo todo de perda de peso durante esses 7 dias. Então você pode pegar um papel e uma caneta na mão, que agora já vão ser lançados os desafios, o pessoal já está aí ansioso, mas antes eu não poderia deixar de falar sobre esses itens, e para a gente poder refletir, para poder pensar, né? Não basta só eu lançar o desafio e a gente não trabalhar um pouquinho com essas reflexões, com essas reeducações que vão ajudar vocês durante esses 7 dias. Então pensem, não, além do meu desafio, eu ainda estou ganhando um bônus de informações que são muito valiosas e que eu vou participar de cada uma delas, para eu sair daqui transformado, para eu sair desses 7 dias com bastante benefício para minha saúde. Gente, no final eu prometo ficar aqui lendo as mensagens. Eu não consegui dar conta de ler todas, e as dúvidas que vocês tiverem maiores podem tirando lá pelos nossos grupos do WhatsApp, tá? Eu tô dando um tempinho aqui pro pessoal ir pegando papel e caneta na mão, que eu vou lançar o nosso desafio de hoje, o primeiro desafio. São mais de um, na verdade, para vocês melhorarem já essa perda de peso. Eu quero vocês muito empolgados com esse desafio. Eu quero vocês fazendo cada um deles. Vivam o desafio, gente. Se entregam, é bem legal. E igual eu falei, se entregam. Convidem sempre alguém próximo de vocês, ou então combina com alguém que está na live, para vocês serem duplas, que isso ajuda muito. Um dando força para o outro. Isso é bem legal. Voltando aqui. Vamos lá no nosso desafio. É agora, Amanda, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é uma foto da evolução de vocês. Vocês vão chegar hoje, vão tirar essa foto, frente, lado e costas.
tá? Guardem para vocês, não precisam compartilhar com os colegas, a foto é individual para a gente poder fazer a comparação, tá? Então vamos comparar no último dia do desafio como que estão os meus resultados. Por quê? Gente, vocês conseguiram entender o início do desafio? O pessoal tá falando que travou, apesar de eu ter começado a falar só depois que travou. Coloca aqui pra mim se vocês conseguiram entender o primeiro item do desafio. Sim, sim. Ah, então tá, show de bola. O primeiro item é vocês tirarem essa foto do antes e o depois. Então a gente vai tirar uma foto hoje. Frente, lateral e costa, guardem para vocês. No último dia, a gente vai tirar essa foto de novo. Por que a foto, Daisy, e não somente o peso? Porque tem muitas coisas que a gente consegue perceber pela foto. O peso, nem sempre ele é tão real. Às vezes eu vou ficar insatisfeito que eu perdi pouco, mas a gente tem que lembrar que são só 7 dias. E 7 dias pode ser transformado em foto, eu consigo ver nitidamente a diferença, principalmente na região abdominal, diferente do peso, que às vezes eu vou achar que eu não perdi 1 quilo. Às vezes as pessoas acham, sei lá, tem gente que pensa que perder 1 quilo em 7 dias é pouco. Eu não acho que é pouco, principalmente se for da forma mais saudável possível. Até porque a gente tem que lembrar que ninguém aqui quer ficar flácido, tá? Espera aí. Gente, alguém aqui tá dizendo que travou para eles. Então vamos lá, a Nutri vai repetir para vocês. A primeiro desafio é vocês tirarem foto do frente, lado e costa. Vocês vão tirar essa foto hoje, tá? No último dia eu vou pedir essa foto de novo e eu quero que vocês façam a comparação. Não precisa enviar para a Nutri, não precisa enviar para o coleguinha, a dupla que for, é para vocês guardarem para vocês mesmos, tá, gente? E principalmente essa foto de biquíni, de sunga, quem for homem, então por isso que eu tô pedindo para vocês guardarem para vocês, é com vocês mesmos, tá? Mas tira ela com menos possível roupa para vocês compararem bem cintura, quadril, isso é bem legal, tá? Essa comparação é excelente. E vocês aí, a partir desse momento, gente, quando vocês verem o resultado em foto, assim, que fica mais nítido, eu gosto do resultado de foto porque é uma forma mais nítida, vocês começam a empolgar, vocês começam a pensar, eu posso, eu quero, agora vai. E como vocês vão ver que é da forma mais leve possível, isso vai levar vocês muito mais longe, tá? Eu acredito nesse propósito, é por isso que um dos desafios é esse. E vocês vão se sentir mais felizes e vão gostar do que estão vendo, então isso é muito legal. O outro desafio, vocês estão anotando aí, né, para hoje ainda, é tirar as medidas cintura, quadril e abdômen. Vocês vão pegar uma fita métrica, vai tirar da cintura. Desde onde exatamente que seria a medida correta da cintura? 2 dedos acima do umbigo. Vocês vão fazer toda essa circunferência retinha aqui na mesma direção, os pés paralelos ao ombro, sem forçar o abdômen, sem murchar a barriga, vocês vão tirar respirando normal. Se possível tiver alguém para tirar para vocês, melhor ainda, tá? E vocês vão tirar essa medida da cintura, do quadril. Onde que é o meu quadril? Exatamente em cima do bumbum, no meio certinho, e vai passar a circunferência. Vocês vão anotar essa medida. E também do meu abdômen, exatamente em cima aqui, ó, um pouquinho abaixo do umbigo aqui, é a parte do abdômen, passando todo em volta desse beiquinho que a gente chama, essas gordurinhas laterais, não deixa de passar elas. Mesma forma, respirando normal, pés sempre paralelo aos ombros, a postura ereta, normal. Vocês vão tirar essas medidas pra gente, tá? Anota que daqui 15 dias a gente vai tirar de novo essas medidas, tá? E vocês vão ver como é transformador e quanto que vocês conseguem perder. Como eu falei, às vezes na balança vocês não vão ficar vendo tantos resultados e não vão ficar tão satisfeitos com o resultado. Mas quando vocês verem as medidas, vai incentivar vocês. Principalmente cintura, mulherada. Cintura é sensacional. Isso vai estimular vocês, claro, a estar indo mais longe, a buscar mais resultados, porque vocês vão entender o poder, o quanto que vocês podem ir longe. Agora a gente vai para o item número 3, muito importante. Esse item eu quero sim foto, vocês podem mandar lá no grupo nosso do WhatsApp. Quem quiser publicar aqui no Instagram, me marca para eu poder ver, Insta Nutri Daisy. Mas não deixam de fazer, a gente está falando de transformação.
de corpo e mente, eu estar preparado para transformar os meus hábitos alimentares. Então, esse daqui, o terceiro item, vocês anotam aí o que a gente vai fazer. Vai colocar em cima da mesa, no chão, enfim. Eu gosto bem em cima da mesa, que fica mais fácil de visualizar. Aí vocês não vão mandar a foto para mim. Tudo o que vocês consideram que está na casa de vocês e que vocês não deveriam estar comendo, que não é saudável. Vocês vão colocar tudo isso em cima da mesa, assim, e vai bater uma foto. Não precisa ficar com vergonha. Eu sei que às vezes a pessoa fala, nossa, quando ela coloca a foto, ela fala, meu Deus, eu tinha tudo isso, e não se dá conta da quantidade de porcaria que compra e leva para dentro de casa, que são coisas que deveriam estar não entrando na rotina, são coisas que deveriam ser atípicas para vocês comerem lá uma vez ou outra. Eu vou dar um exemplo aqui, o tal do refrigerante, né? Eu deixar para eu tomar quando eu for numa festa. Pessoal, tudo bem? A Nutri tá voltando aqui para poder dar o terceiro desafio. Só esperando o pessoal reconectar. Tive um probleminha aqui. Esperando avisar. Ê, a Bia chegou. Eu tive que reconectar, gente. Meu Deus, que loucura. Alguém me ligou aqui no telefone. Aí por isso que dá essa interferência de áudio. Aí eu salvei aquela live e agora eu vou reconectar essa aqui com vocês. A gente já está terminando, tá, pessoal? Mas eu quero explicar bem esse desafio de agora, para ninguém perder nenhuma instrução do nosso primeiro dia de desafio. Fortes emoções, nem fala, Aline. Ai, deu errado lá no YouTube, a gente vem pro Instagram, recebo ligação, enfim. Mas a gente vai conseguir. Isso é para valorizar, pra vocês valorizarem o desafio. Aí dá mais um tempinho só o pessoal chegar, porque na outra live tinha bem mais gente, só o pessoal não perder. Acabou que eu nem consegui responder os comentários que eu falei com vocês que eu ia respondendo lá, mas se tiverem alguma pergunta podem colocar aqui. Ai, Bia, que bom que você tá gostando. Célia, você tinha colocado muitos comentários lá. Depois, se você tiver algum que eu não tenha respondido, coloca aqui embaixo, tá? Que eu vou responder nessa live. A gente teve um problema de novo na transmissão. Mas voltamos. Só dá um tempinho pro pessoal terminar de chegar. Quem tava lá, pra o pessoal não ir perdendo conteúdo. Tá bem rápido agora, tá? Nós já estamos finalizando o nosso primeiro dia do desafio. Anota aí para vocês fazerem tudo, não deixar de fazer nenhum. Todos eles no final vocês vão ver que fazem muito sentido e que vai fazer muita diferença, principalmente mente, na forma como vocês vão olhar o alimento, sem esse negócio de ter os alimentos como inimigos, que nenhum alimento presta. Porque a maioria deles dá pra gente fazer um equilíbrio, mas realmente tem alguns alimentos que não dá pra gente estar na nossa rotina. Valdete, Maria também tinha colocado alguns comentários. Rose, se tiver alguma coisa que vocês perderam ou que eu não respondi, podem colocar aqui, tá? Pessoal, então, como eu vou deixar salvo, eu vou adiantando aqui o assunto. Eu vou deixar essa live salva também. Eu vou adiantando aqui o assunto só para o pessoal não perder muito tempo aí na nossa live, no nosso desafio. O objetivo não é esse, é ser bem rápido para todo mundo conseguir participar todos os dias, tá bom? Célia, eu sou a Nutri da sua filha. Quem é sua filha? Depois coloca aqui para mim.
Tá, então vamos lá. Eu vou voltar no terceiro, porque algumas pessoas perderam o terceiro item, que é colocar em cima da mesa tudo aquilo que vocês que consideram que não é saudável, que vocês têm dentro de casa. Então vocês vão colocar assim em cima da mesa, é importante colocar tudo mesmo, pra gente bater aquele fotão. Essa foto vocês vão mandar pra mim no grupo, ou então quem quiser pode colocar aqui no Instagram, pode me marcar, tá? Não deixe de me marcar para eu conseguir ver todas as fotos de vocês. Vocês podem publicar assim, tudo aquilo que vocês consideram que não é saudável. Eu dei o exemplo lá, eu tava falando, mas já tava sem áudio. Um exemplo, por exemplo, refrigerante, coisas que eu poderia estar comendo lá uma vez ou outra, quando eu fosse num evento, no aniversário, e que não deveria estar dentro da minha casa. Então tudo isso vocês vão juntar. Bater esse fotão. Esse é o terceiro desafio. Gente, esse é um processo importantíssimo. Lembra que a gente está trabalhando mudança de hábitos, a gente está trabalhando perda de peso com constância. E no final, vocês vão entender o sentido de tudo, tá? No final do 7º dia, vocês vão entender, lá no início eu tirei foto por causa disso, daquilo. E a gente vai conversar, ainda a gente vai ter tempo. Então não deixe de fazer, não pensa que isso é bobeira, que isso não vai te trazer resultado, pelo contrário, isso vai te trazer muito resultado. Isso realmente é transformador, tá? Não pule etapa nenhuma, não deixe de cumprir nenhum dos desafios. As coisas que às vezes está ali na nossa frente é mais difícil, a gente tende a nos sabotar, por quê? Porque está na nossa frente, como é o caso das coisas que a gente tem dentro de casa. Então é isso que eu quero que vocês tomem consciência. Não tem problema, por exemplo, eu comer leite condensado lá uma vez ou outra. O que tem problema é eu ter ele em casa todos os dias, porque uma hora vai me dar vontade. Na hora que dá vontade, como que você vai resistir se ele tá ali na sua frente? Isso é mais difícil para você sabotar. É isso que eu quero que vocês tenham ideia. Eu vou contar uma história rapidinho, que é de quando eu morei fora um tempinho, 4 anos para poder fazer faculdade. E imagina, adolescente, não tinha muito juízo em relação ao que comer, né, o que levar dentro de casa, e via promoções no supermercado, comprava. E lá na cidade onde eu morava, era uma cidade que tinha um laticínio, inclusive o laticínio era muito próximo da minha casa. E todos os dias durante a tarde subia aquele cheiro de leite condensado. Eu não sei o que era aquilo, assim, que todos os dias sentia muito cheiro de leite condensado. E eu já tinha ido no supermercado, vi promoção de leite condensado, tinha levado várias latas. O que acontecia? Quase toda tarde eu fazia uma receita de brigadeiro. Isso, claro, foi péssimo para minha saúde. Então eu passei a não resistir. Então o que eu passei a pensar? Isso lá atrás, antes de eu fazer nutrição. Falei, não, vou trabalhar diferente. Quando me der muita vontade de eu comer um brigadeiro, quando eu ver esse cheiro, eu vou ter que descer na rua para comprar. E não vou ter facilmente aqui dentro de casa. E isso, assim, imagina, eu morava perto do laticínio e todos os dias passei a acostumar com aquele cheiro de leite condensado. E lá, por ser uma cidade muito quente, eu não descia, obviamente. 3 horas da tarde eu vou descer para comprar um leite condensado porque eu tô com vontade de comer, porque eu tô sentindo o cheiro? Não. Então fica muito mais fácil, dá pra gente não se sabotar, né? Isso chama autossabotagem. Se eu tenho ele dentro de casa, na minha frente, vai me dificultar, vai ser mais difícil de eu resistir. Então isso acontece. E às vezes a gente não percebe que a gente tá se autossabotando, levando para dentro de casa. Então, às vezes a gente costuma ter a desculpa, porque o meu filho come, porque eu tenho que ter dentro de casa, porque fulano gosta, que mora comigo. Mas se não faz bem para você comendo diariamente, não vai fazer bem para a pessoa que está morando junto com você, para a pessoa que está junto com você. Então, a partir do momento que a gente toma essa ciência em não levar do supermercado para ter dentro de casa, para estar na rotina e não ser uma exceção, aí isso já transforma bastante a minha vida. Por isso que eu quero essa foto, esse é o nosso terceiro dia do desafio. É o nosso terceiro ponto do desafio para o primeiro dia, tá? E com o método 72 possibilidades, você vai começar a cuidar do seu corpo, gente, do jeito certo. E não somente a tapar buracos. E você vai saber evitar o que antes estava acontecendo. Então você vai passar a entender que você fazia antes era essa operação tapa-buracos que a gente está falando, que eu acabei apelidando de operações tapa-buracos, e sim, não estava cuidando da sua saúde. Você estava arrumando estratégias rápidas, né, atalhos, e sem conseguir cuidar sim da sua saúde. E agora você vai aprender, claro, a tratar da sua saúde do jeito certo, eficaz, né, porque vocês vão ver que é bastante eficaz e como vai transformar a vida de vocês.
Muitos alunos chegaram para mim com gordura no fígado, a síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, muitas doenças que não estavam tendo melhoras antes. E em pouco tempo, claro, elas conseguem ter resultado não só na perda de peso, mas também com a melhora do quadro de várias doenças, né? Porque tudo isso está muito relacionado também ao excesso do peso. Então, se eu estou com sobrepeso, obesidade, eu tenho uma piora do quadro de muitas doenças, e muitas doenças são totalmente associadas a esse excesso de peso. Praticamente todos os problemas metabólicos, né? Hipercolesterolemia, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, doença inflamatória intestinal, gota, problemas renais, anemia, a lista é imensa, né? De pessoas que têm problemas de saúde e a má alimentação, inclusive anemia. Quando eu falo anemia, às vezes as pessoas assustam, porque elas associam a anemia apenas a desnutrição, né? São pessoas mais magrinhas que não comem direito, mas muitos pacientes com obesidade, sobrepeso têm problema de anemia. Eles são subnutridos, né? Estão com excesso de quilocaloria, mas a nutrição mesmo que necessitava não tem. Então é normal, sim, bem normal, aliás, ter pacientes com obesidade, sobrepeso e que têm anemia também. E mais do que a melhora momentânea, vocês também conseguem manter o peso para o resto da vida, porque vocês vão estar trabalhando essa qualidade de vida, esse novo estilo de vida, e preparar o corpo para trabalhar melhor, com independência, sem precisar de auxílios, sem precisar de medicação. O método ele é bem natural, por isso que eu falei que qualquer pessoa pode participar, seja paciente diabético, seja paciente que tem hipertensão, não tem nada que prejudique a saúde, pelo contrário, tá? E vocês acabam com isso prevenindo, claro, problemas futuros aí para a saúde. Enfim, quando vocês vivenciarem tudo isso, vai aprender como realmente vale a pena passar por esse desafio, vale a pena cumprir cada etapa do desafio sem pular nenhuma fase. Espere que os desafios eles não acabaram. Mas nos próximos dias eu vou te ensinar alguns truques que você pode colocar na sua rotina para melhorar a sua vontade, por exemplo, de comer açúcar, em relação à sua alimentação. Se às vezes eu não consigo melhorar, eu como 3 pães de manhã, tudo isso são truques, né? Eu chamo de truques, mas são dicas bem legais que a gente consegue implementar diariamente, que vai melhorar muito essa relação com a alimentação. Eu vou também desmistificar alguns mitos que vocês acreditam, como se eu tô em dieta, eu não posso aceitar convite de amigos, não vou ter direito à sobremesa. As pessoas acham que tá em dieta não tem direito à sobremesa. Vou perder o prazer pela alimentação, obesidade genética. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com as próximas dicas que eu vou dar. Inclusive amanhã a gente já vai trabalhar bastante desses mitos, tá? E uma dica que eu quero dar para vocês em relação a não estar sozinho nesse processo. Eu não quero que vocês brigam, pelo amor de Deus, eu vivo falando isso. Vocês podem se envolver, as pessoas que estão ao lado de vocês, a família, mas sem brigar, nada disso. O problema é que assim, sozinho a gente chega no lugar, claro, mas quando você vai acompanhado, você chega muito mais longe. Então, às vezes, a pessoa que mora com você não tá afim, tá tudo bem, não tá afim de praticar o desafio, não tá afim de entrar no desafio, mas às vezes tem amigos que vocês conhecem aqui na própria live, ou algum vizinho, alguém próximo de vocês, e vocês podem chamar para participar desse desafio, podem chamar, e que vocês vão com certeza ter mais sucesso, porque sozinhos vocês conseguem um resultado sim, mas quando você está acompanhado, isso é mais motivador, vocês ficam mais incentivados e conseguem resultados bem melhores. Então chame alguém para acompanhar vocês, presenteie com esse desafio, manda para quem vocês acham que está precisando. Amanhã eu vou enviar um e-mail, né, com esse link, na verdade era o link do YouTube, e eu vou enviar com o link do Instagram, e vocês podem mandar para alguém que não conseguiu estar aqui hoje ou que não ficaram sabendo do desafio, tá? Que a gente vai, eu tô vendo vocês se amando aí, gente, já vou comentar os comentários de vocês. Convide para assistir, participar desse desafio junto com vocês, tá bom? Não deixe de enviar o convite.
Agora eu vou te pedir uma coisinha rápida. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, você pode seguir, tá? Me segue aqui. Eu vou colocar também o link do YouTube. Lá no YouTube você consegue ativar um sininho para você ser avisado amanhã do horário da live. Melhor do que isso também, vocês podem colocar despertador para não esquecer do horário. 7 horas da noite vamos estar lá. Amanhã nossa live vai ser bem mais rápida que essa. Não, se Deus quiser, não vai ter todas essas emoções que tiveram hoje. E a gente vai conseguir fazer esse desafio um pouquinho mais rápido, tá? E vai ser, não deixem de participar amanhã, o dia tá muito legal também. Como eu falei, não furem etapas, que a gente vai estar todos juntos lá. E podem ir comentando, tá? Coloca aqui os comentários debaixo da live, assim que eu salvar ela, para eu poder ir conectando melhor com vocês. E a gente falando melhor, entendendo os problemas de vocês. Eu li alguns na live, igual a gente comentou sobre depressão. Teve uma pessoa que comentou que tá com sobrepeso porque teve uma perda, acabou entrando em depressão. E com isso eu consigo direcionar o assunto melhor para ser mais específico para vocês, tá bom? E pra gente continuar gerando, né, toda essa revolução metabólica na vida das pessoas, vocês deixam um comentário aqui. E que o Instagram vai acabar entregando, né, para mais pessoas e mais pessoas ver que a gente está ao vivo, está participando desse desafio totalmente gratuito, online e durante 7 dias, tá bom? Então, pessoal, eu vou, como prometido, eu vou ler aqui alguns comentários para ver se tem algumas dúvidas. Amanhã nós vamos estar às 7 horas da noite lá. A Márcia conseguiu voltar. Lá no YouTube, eu vou poder apresentar para vocês melhores todos esses depoimentos, a foto que eu falei, a minha antes e depois, vou levar para a live de amanhã também, tá? Bia tá gostando do conteúdo, sumiu. A Célia também tá gostando do conteúdo, que bacana, Célia. Obrigado pelo feedback positivo de vocês, gente. A Márcia tá perguntando se a foto pode ser tirada amanhã. Pode, não tem problema. Contando que no 7º dia do desafio, ou no 8º, né, se você for tirar um dia depois, seja também no mesmo horário, que é comparativo. De manhã a gente acorda um pouquinho mais sequinho, né, a barriga menos inchada, então é legal que seja comparativo até em relação ao horário, tá? Mas pode ser amanhã de manhã sim, sem problemas nenhum. O importante é que não passe de amanhã, porque senão você já vai estar vivenciando o desafio e as transformações já vão começar a acontecer. Célia, você perdeu, mas eu repeti. Eu espero que você tenha pego. Qualquer coisa você fala comigo que eu deixo salvo aqui, tá? Ah, Patrícia Regina, eu não sabia que você é mãe dela. Sim, é minha paciente queridíssima, queridíssima, minha amiga de turma. Melissa, não conseguiu anotar, eu vou te passar, tá? Eu vou colocar aqui. Pessoal, vai colocando aí vocês que anotaram os desafios para ajudar a colega. A Débora tá pedindo para colocar no grupo. Eu posso colocar sim, tá, Débora? Vou colocar lá no grupo, tá bom? Que aí eu acho que vai facilitar todo mundo, né? A Maria Cristina falando que o desculpa dela é o marido. Isso acontece. A maioria de vocês chegam com essa desculpa. Realmente, assim, a vida a dois é mais difícil, né? Principalmente se você falar que você tá em dieta, o marido tende a levar mais coisas diferentes para poder comer. Nem por ruindade, eu nem julgo dessa forma, mas não é aquela intenção, assim, de mimar, ou tipo, ai meu Deus, vai entrar em sofrimento e quer ajudar de alguma forma. Então, isso acontece sim. Mas não tem que ser desculpa. Como eu falei, é tão transformador que você acaba envolvendo as pessoas sem obrigá-las a ter que viver. Quando eles começam a ver você comendo coisas gostosas também, que aquela dieta não é o sofrimento, que você consegue comer coisas boas, coisas diferentes, acaba envolvendo a família. Aliás, eu tenho esse depoimento, eu vou passar um desses para vocês amanhã. Do esposo que perdeu 6 quilos fazendo junto com a esposa, e ele não queria nem que ela entrasse. Com isso ele parou de roncar, ele tinha um monte de coisa relacionada ao excesso do peso. Os 6 pesos que ele perdeu foi muito bacana para ele, assim, ele ficou encantado com o resultado. E ele nem foi meu aluno, ele só passou a acompanhar a esposa no que ela comia e teve um resultado bem legal. E teve melhoras, inclusive, né? Aí ela fez esse depoimento falando disso, que eu acho que é bem legal para quem
vive aí com esse problema de esposos e esposas que não ajudam, essa reclamação, mas realmente é uma desculpa, como você falou. Eu vou ter que ser sincera com você. A Aline também tem o mesmo problema da Márcia. A Aline ama beliscar. Gente, eu vou falar muito do beliscar amanhã. Não deixa de assistir a live de amanhã, tá? Ela tá muito relacionada com o nosso assunto de amanhã. Então, fiquem atentos, porque o beliscar, ele pode ser um problema metabólico muito fácil de resolver. A Fernanda falando que o problema dela é a cerveja. Aí a Aline veio comentar que a cerveja dela é um amor verdadeiro. A Bia também comentando. Ajudo vocês, claro que eu ajudo. Tem como, tá, gente? Tudo é equilíbrio, equilíbrio mesmo. Essa é uma frase até bem clichê, mas tem como perder peso sem deixar de beber cerveja. A gente só não pode trazer para nossa rotina, mas a gente vai conversar melhor sobre tudo isso. Fazer uma dieta que inclua cervejinha, tem como. A gente tem as nossas refeições livres. Aí a Aline já quer abusar, não quer uma não, quer várias. A Rose, obrigado pelo feedback, falando da live maravilhosa, obrigada. Pô, vocês deixam o coração feliz. A Bia acabou resumindo aqui, obrigado Bia, colocou pro pessoal que não tinha pego os primeiros, colocou, realmente, o primeiro é a foto, medir a cintura e abdômen e fotos da comida do que você tem em casa, exatamente. Eu vou levar pro grupo também, obrigada, tá Bia? Pessoal, beijo grande, agora a gente vai ficando por aqui, amanhã lá no YouTube, qualquer problema que tiver eu aviso também por lá, tá bom? Beijo no coração, obrigada pela presença de todos. E vamos com tudo, que o desafio tá só começando. Amanhã o dia também é muito legal. Lembre-se que a gente vai estar falando do beliscar. Então muita gente tem problema com isso. Não deixem de assistir a live de amanhã, tá bom? Beijo!